Olá, turma do sétimo, tudo bem com vocês? Hoje, a professora quer falar com vocês a respeito de uma palavra fundamental na nossa comunicação, que são os verbos. Vamos estudar um pouquinho a respeito dessas palavras. Então, verbos são palavras que podem expressar ação. Veja bem o exemplo. Os alunos leram o texto e fizeram a lição. Nós temos aí dois verbos, o verbo ler e o verbo fazer, no passado. Então, olha, ler e fazer representam ideia de ação. O verbo também pode expressar um estado. Os alunos são esforçados. Veja bem, ser esforçado não é uma ação de ser, é o modo como eles são, é um estado. Pode também passar a ideia de mudança de estado. Os alunos ficaram cansados. Observe que ficar cansado me passa a ideia de que antes eu não estava, né? Eles não estavam cansados, passaram a ficar cansados. Houve uma mudança de estado. Um fenômeno da natureza, choveu muito ano passado. Então, essas ideias, chover, trovejar, ventar, nevar, representam fenômenos da natureza. Então, são verbos que passam essa ideia. Os verbos são dinâmicos, porque eles apresentam na estrutura dele algumas informações, tá? Dentro do verbo, a gente encontra a ideia do modo, né? Que são 3 modos na nossa língua: indicativo, subjuntivo e imperativo. Encontramos o tempo nessas palavras, né? De presente, passado e futuro, e as pessoas do discurso, né? Tanto a do singular quanto a do plural. Primeiro, segundo, terceira do singular, primeiro, segundo, terceira do plural, ok? O modo indicativo é aquele modo que expressa a ideia de certeza. Ele é empregado para expressar algo assim com segurança, que realmente acontece, ou aconteceu, ou acontecerá, né? Tanto no tempo presente, passado ou futuro. Veja o exemplo: eu sempre participo das competições esportivas. Eu participo, é a certeza que está no tempo presente. O subjuntivo já é o modo que expressa uma ideia de dúvida, de hipótese, uma situação hipotética. Ele é usado para indicar possibilidades de algo que pode ser que aconteça ou não. Talvez eu participe dos jogos neste ano. Veja, nesse exemplo eu tenho aí, talvez eu participe, não é certeza. O modo imperativo já usamos para passar a ideia de uma ordem, um pedido ou um conselho. Nesse exemplo, temos: participem todos da campanha do agasalho. Participem pode ser uma ordem, participem todos pode ser um pedido, participem todos da campanha, ou um conselho, para que todos participem da campanha. Veja bem essas ideias e os modos da língua portuguesa. Vamos observar aqui na tira de Fernando Gonçalves. Ei, Mickey, meu nome é Níquel Náusea. Eu sou um rato, não um camundongo. Minha mãe teve 814 filhotes e justo eu ganhei esse nome. Desculpa, Mickey. O humor da tira, a gente percebe aqui quando a Baratinha, mesmo ele explicando que é um rato, né, o Níquel Náusea, ele continua chamando o Níquel de Mickey. Mickey, aquele personagem famoso lá do Walt Disney, Mickey Mouse. Bom, enfim, observando os verbos, aqui que eu quero que vocês observem no primeiro momento, ó, no primeiro quadrinho, o verbo ser. Meu nome é. Isso aqui é um verbo de estado, é o modo como ele é. Então, aqui não é ação, mas é o presente, é uma certeza, é o indicativo. E sou um rato, é uma certeza também, o verbo ser no indicativo, aqui presente do indicativo. Minha mãe teve, nesse último quadrinho aqui, ó, minha mãe teve 814 filhotes, ganhei esse nome. Observamos que o verbo ter e o verbo ganhar estão no pretérito perfeito do indicativo porque expressam também uma certeza. Nessa situação, ninguém consegue respirar nesses filmes de suspense. Se você largar o pescoço do gato, ele consegue. Então, nós temos, olha, veja bem, a hipótese, a dúvida: se largar, ele consegue. Se você não largar, ele não vai conseguir. Então, é isso, é um verbo de ação, mas passa
aquela ideia de dúvida, de hipótese, é o subjuntivo. Vamos observar aqui os verbos nessa tira de Bill Watterson, as falas de Calvin com a mãe dele. Estou indo passar a tarde no mercadinho comendo doce e lendo gibi. Observe que tem uma locução verbal, o verbo estar mais o verbo ir, indicando aqui o gerúndio, né, do verbo ir, o verbo estar com ir no gerúndio. Comendo no gerúndio, também lendo no gerúndio, ou seja, aquelas ações que acontecem ao mesmo tempo da fala, tá? Nós vamos estudar essas formas, só que você tem que observar aqui a ideia de certeza, eu estou indo. Aqui, já no segundo momento, você não vai, é uma ordem. Então, a ideia de ordem, portanto, aqui é o imperativo. No terceiro momento, eu sou sua mãe, é uma certeza, é um indicativo, eu sou o presente do indicativo, eu disse pretérito perfeito, que é no passado, né, do indicativo, é uma certeza, a ideia aqui é de certeza. Segue aqui, agora volte para dentro. Então, agora volte para dentro, você tem exatamente uma ordem. A mãe está mandando voltar para dentro. Então, é imperativo. E no final, o imperativo também. Para de andar pisando forte. É uma ordem. Não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem. Temos que observar aqui a linguagem não verbal, a imagem aqui da mãe gritando, né? Porque as letras estão em negrito, elas estão grandes, sinal de que a mãe está gritando, está com a voz alterada e está brava. Então, isso aqui é uma ordem, tá? Agora é com vocês, aí observando nos textos, as ideias expressas pelos verbos, tá? Se é certeza, se é dúvida, né? Se é uma ordem, um pedido, um conselho. Então é isso, se é um indicativo, subjuntivo ou imperativo, ok? Boa atividade para vocês.